E quem seria o sexto? Que depois que caiu o raio, o sexto existe ali a partir daquele momento, que é o Francisco. O Francisco passa esse tipo, porque o Bento XVI renuncia e entra o Francisco como sendo o sexto rei, porque ele existe. Então o sexto rei seria o Francisco. Se o sexto rei é o Francisco, vamos de trás para frente agora. O quinto rei é o Bento XVI. O quarto rei é o João Paulo II. O terceiro rei é o João Paulo I. O segundo rei seria o Paulo VI. E o primeiro rei, João XXIII. Primeiro rei seria o João XXIII, que a minha avó dizia que eu era parecido com o João XXIII quando eu era criança. Você vê que minha família era católica. E o que acontece? A partir daqui seria o sexto rei. Então, se estivermos corretos nessa interpretação, o sexto rei existe, né, no momento que se cumpre a profecia que a gente já viu do raio. O sétimo não chegou, mas quando chegar ele tem que durar pouco. Quanto que é esse pouco? Não sei, mas para mim são meses, no máximo 1 ano, 2, estourando, que é pouco tempo. E o oitavo, ele é um dos sete. Quem seria o oitavo? Pode ser o Francisco, pode ser o Bento, pode ser até quem morreu? Pode. E para mim, eu sei que vai assustar você, o oitavo rei é uma simulação de ressurreição. Vai parecer que João Paulo II ressuscitou, porque o oitavo é um dos sete, e eu já vou explicar por quê. O João Paulo II, Lúcifer, faria uma simulação de ressurreição dentro do Vaticano, que é ele mesmo, ou um anjo dele, se personificando como se fosse João Paulo II ressuscitando, e não é, mas para todo mundo vai parecer que é o João Paulo II ressuscitando, e ele vai então voltar como o oitavo rei. E por que o João Paulo II? Eu já te explico. Primeiro eu quero te explicar o que dá argumento para eu pensar que não é o Francisco que está vivo e nem o Bento XVI que está vivo e vão voltar, mas que é um Papa que morreu. Eu vou explicar. Vamos lá. Vamos voltar agora para o Apocalipse 17. No Apocalipse 17 diz que o oitavo, vamos lá, diz aqui, o oitavo, fala duas vezes do oitavo. Primeiro fala da Apocalipse 17, 8 fala da besta, que é o oitavo. Diz assim, ó, a besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Tá? E no versículo 11 fala, a besta que era e não é, também é ele o oitavo. Então a besta e o oitavo é a mesma coisa. A besta simbolicamente significa o papado, a besta simbolicamente tem cabeças que são os papas, mas a besta também significa um papa, um homem, tá? Por isso que a besta é o oitavo. Então a besta, que era não é, também era o oitavo rei. E no versículo 18 fala assim, a besta que viste, que era não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E no versículo 11 fala, a besta que viste não é, também ele é o oitavo, procede do sete e caminha para a destruição. Então é a mesma coisa, é a mesma besta. O oitavo rei é a besta, procede do abismo e caminha para a destruição. Isso é bem claro no Apocalipse 17. O que significa essa expressão, procede do abismo? Isso, procede do abismo, a interpretação pode ser várias, mas a mais lógica é a seguinte, abismo na Bíblia significa, pode simbolizar um abismo literal, mas abismo é local dos mortos, aonde estão os mortos, e também é a morada dos demônios, aonde eles poderiam sair para fazer prodígios. Eu vou ler essas passagens aqui da Bíblia, tá? Então eu vou ler para você algumas passagens que falam sobre abismo, tá? No sentido de local dos mortos, por isso que a besta sobe do abismo. Salmo 88, 11 diz, será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos? Isaías 14, 15 fala, contudo serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Romanos 10, 6 diz assim, mas a justiça decorrente da fé assim diz, não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porque quando levanta dos mortos, levanta do abismo. E tinham sobre eles, Apocalipse 9:11, tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. E aí vai, né?
Tem outros aqui mais longos, que é Lucas 8, 27 a 33, que daí você pode ver na sua casa. Mas abismo é local dos mortos e local também da onde levantam os demônios que moram no abismo. Tem uma passagem muito interessante, e na Bíblia já aconteceu uma vez, de uma personificação de um demônio, como sendo uma figura humana. Aconteceu isso aonde? Para não ficar tão longo o vídeo, eu vou falar rápido aqui, depois você pesquisa. Em Samuel, no capítulo 28 do livro de Samuel, o rei Saul, ele foi consultar a pitonisa de Endor, a médium de Endor. Inclusive, meu irmão, se você é espírita, a tua doutrina não está correta pela Bíblia, é o engano de Lúcifer. Ele foi consultar a médium de Endor, a pitonisa de Endor. E você pode ler lá depois que essa pitonisa de Endor, ela vai falar com ele, ela se assusta depois que descobre que é Saul, porque Saul ele tinha dito que não poderia mais ter médium, mas daí ele concordou, e ele foi lá consultar, porque ele acreditava nisso, nessa besteira, e ele sempre falava com o profeta Samuel antes de uma batalha, e o profeta Samuel tinha morrido. Aí ele chega então para essa médium e pede para ela para lhe falar com Samuel. Aí eu vou ler então essa passagem, aqui bem rapidinho, só essa passagem de Samuel 28, fala assim, versículo 12, versículo 11, então lhe disse a mulher, quem te farei subir? Respondeu ele, faze-me subir Samuel. Saul pediu para subir Samuel, e a mulher vê subir Samuel. Né? O que é esse subir? Daí vem o demônio falando assim para Saul, por que me inquietaste me fazendo subir? Como se fosse Samuel. Então já existe nas escrituras esta subir dos mortos, não está usando a expressão abismo, mas é óbvio, que foi uma personificação de um demônio como se fosse o profeta Samuel. Então os demônios têm esse poder sim. E no Apocalipse 17 fala isso, que o oitavo sobe do abismo e caminha para a destruição. Aí você vai dizer para mim, mas é muita loucura isso, é muita loucura porque é muito sobrenatural, as coisas não são tão sobrenaturais assim. Eu vou te mostrar que a Bíblia mesmo nos diz que vai ser sobrenatural e vai espantar o mundo. Olha só o que acontece no Apocalipse 17, quando a besta sobe do abismo. A besta que viste ela não está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era, se admirarão. No Apocalipse 13 fala mais ou menos a mesma situação, fala assim que eles se maravilharão, se admirarão. É algo realmente espantoso, o mundo vai se admirar. Uma curiosidade a mais para mostrar que existe base para um engano desse tamanho. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, está aqui, o apóstolo Paulo falando sobre a apostasia que viria. Antes da volta de Cristo viria a apostasia. Então eu vou ler bem rapidamente. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto no caso a volta do Messias, a volta de Cristo. Porque ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis que o que eu detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Yeshua, o Yahshua, o Cristo, matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo, desse homem da iniquidade, do filho da perdição, será segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Eu sei que eu li rápido, é que é muita coisa, mas bem simplificadamente. Ele diz assim, a volta de Cristo não vai acontecer sem que seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, que vai aparecer com todo o poder de Satanás, com todo o engano da injustiça, e vai ser revelado esse homem da iniquidade. É um homem da iniquidade, o filho da perdição vai ser revelado. E vai enganar aqueles que não amaram a verdade, mas se agradaram com a justiça. Um ponto interessante aqui é que o aparecimento de Satanás vai vir com toda eficácia e diz assim, que ele será destruído pela manifestação da vinda de Cristo. Este homem da iniquidade vai ser destruído pela manifestação da volta de Cristo. E o oitavo caminha para o quê? Para a destruição. Mais uma coincidência. Mas independente dessa destruição, esta passagem nos dá a entender que existe um acontecimento fantástico que ainda vai acontecer antes da volta do Messias. Então abre também esse espaço e justamente fala que é o homem da iniquidade, o filho da perdição.
o qual se põe como se fosse o próprio Deus, que é o Santo Padre, Vossa Santidade, etc. Não é? É muito interessante. Imagine, e eu acredito que se essa ressurreição acontecer, essa simulação de ressurreição de João Paulo II acontecer, não vai acontecer no momento como de paz, tranquilidade no mundo, não. Vai ter alguma coisa muito forte acontecendo, ou uma guerra já mundial, ou uma pandemia piorando, alguma coisa pesada vai acontecer. Aí ele vem para pôr ordem na casa. Ele vem, ó, agora eu vim aqui e ressuscitei dos mortos, tal, como se fosse um mensageiro de Deus, etc, etc. Vem por aí. É muito interessante, porque eu acho que é o João Paulo II. Agora vamos lá, porque eu acho que é o João Paulo II que veio dos mortos. Vamos lá. Pelo seguinte, ele foi o Papa, o João Paulo II foi o Papa mais marcante dos últimos tempos. Se você é muito novo, talvez você não saiba disso, mas pesquise. João Paulo II, ele, por causa dele, a cortina de ferro acabou, porque ele trabalhou muito nos bastidores com a Polônia, através que ele era polonês, com a Rússia. Junto dele, a Igreja Católica ganhou uma projeção maior ainda do que era, reatou com os Estados Unidos, que isso é muito importante na profecia, eu não posso perder tempo com isso. E o João Paulo II é tanto forte que ele foi o recorde aí da Igreja Católica, foi beatificado, santificado, considerado um santo mesmo pelos católicos. Tem uma câmera 24 horas, você pode entrar, eu vou deixar o link abaixo aí, tem uma câmera 24 horas filmando o túmulo dele. Por que será? Estranho, né? Tem uma câmera. E o caixão dele, inclusive, também tem coisas, que lá dentro tem satanista, tem demônio, eles fizeram um caixão com coisas de vampiro, de ressurreição, tem muita coisa meio esquisita no caixão dele, mas isso não é fundamento para eu dizer isso é só uma curiosidade. Agora, é interessante que esse João Paulo II, que foi o Papa mais marcante dos últimos tempos, se não de todos os tempos, o nome dele dá 666. Isso para mim fica assim, como pode? Né? Então vamos lá, antes de mostrar aqui o nome dele que dá 666, eu quero lembrar o que fala do 666, porque muita gente fala muita besteira do 666. Fala 666 é um chip, 666, ele até pode ter um controle através disso, da tecnologia, eu não discordo, mas o 666 é um número de um homem, é do nome deste homem, quer ver? Vou mostrar para você. Apocalipse 13, versículo 17 e 18. Diz assim, Apocalipse 13, versículo 17 e 18. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, o número do seu nome. Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Então vamos lá. Aquele que tem a marca, o nome da besta, o número do seu nome. Aqui está a sabedoria, calcule o número da besta, pois é número de homem. Então, o que acontece? Existe a besta, que tem um nome, que calculado, o nome da besta, o número do seu nome, que calculado da 666. Então, é um homem, que a gente já viu aqui, o número de um homem, é um homem, que tem um nome, que calculado da 666. Vou repetir, que está escrito aqui no 17 e 18. É um homem, que tem um nome, que calculado da 666. Então, o que acontece? Este nome, eu olho para o nome da besta e dentro desse nome, segundo está escrito no Apocalipse 17, 18, eu tenho que ver 666 através de um cálculo. Não está escrito 666 no nome, mas se eu fizer um cálculo no nome deste homem, vai me dar 666. E o que é cálculo? Cálculo é uma operação matemática, ou soma, ou subtração, multiplicação, é um cálculo que eu tenho que fazer naquele nome. Por exemplo, vamos dizer assim, Jair Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva, ou Joaquim José da Silva Xavier, vou dar um Tiradentes. Quanto que dá Joaquim José da Silva Xavier? Quanto que dá em números? Nada. Porque o nosso idioma e o nosso alfabeto, letra é letra, número é número. Mas tem um alfabeto, além do hebraico, o hebraico por acaso também é, mas tem um alfabeto, que a letra é letra e também algumas letras você olha e vê números. O latim, que é a língua oficial do Vaticano. E que o nome da besta está escrito lá. Se você pegar o nome que eu vou colocar aqui, Johannes Paulus Papa II, dá 666. Então é muita coincidência. Como está escrito no site do Vaticano? No site do Vaticano é escrito assim, ó, Johannes, depois eu posso colocar o link, até a foto aqui, o Rafael põe, é fácil. Johannes, eu não lembro se é com ele ou dois, não importa. Paulus, PP, que é Papa, e segundo está o número assim, ó. Johannes Paulus PP, que é Papa, e segundo é o numeral em latim. Tá? O que acontece? Se você pegar
Johannes, que é João. Paulus, lembrando que o V vale U em latim, é a mesma coisa, a letra V e a letra U são as mesmas. Paulus, Papa, segundo, eu escrever o numeral, que é um V aqui também, porque a U não tem U em latim, é V. Segundo, tá? O I em latim vale 1. Não é que vale, se você olhar o I, você olha o 1, está dentro do nome. É um nome que tem um nome que é calculado da 666. Está aqui, o I vale 1, o O vale nada, vale 0, o H vale 0, o A vale 0, o N vale 0, não tem valor, na verdade não tem valor, né? O N não tem valor, aqui o E não tem valor, o S não tem valor, o N não tem valor. Isso aqui não tem valor, só 1. Então aqui nós tiramos 1. E Paulus, o P não tem valor, não é número. O A não é número. O V vale 5, o L vale 50, o V vale 5 e o S não tem valor. Quanto que dá? 60. E aqui, Papa, 0 não tem valor, aqui não tem valor, aqui não tem valor e aqui não tem valor. O S não tem valor, o E não tem valor, o C vale 100, o V vale 5, o N não tem valor, o D vale 500 e o O não tem valor. Quanto que dá aqui? 100 mais 5, 105 mais 500, 605. 605 mais 60, 665. Mais um daqui, 666. É muita coincidência, muita coincidência. Aí você pode me dizer, mas ao seu, esse número aqui é 2, sim, mas nós fizemos como é que fala? A escrita de todo o nome, né? Lembrando mais um detalhe, essa expressão aqui, o número de um homem, tem algumas bíblias que falam número de homem e algum número de um homem. O original aí é antropos. Antropos é ser humano, poderia ser até mulher, mas no caso aqui é um homem porque é um papado. Que antropos serve tanto para um homem como uma mulher. Mas não é no sentido de número de homem como se fosse um número humano, até porque não existe número de cachorro, número de gato, número de elefante, só pode ser número de um homem, não um número de um número humano. Não sei se vocês entenderam a diferença. Se você colocar só a expressão número de homem, então é número humano. Não, ele quer dizer número de um homem, porque não existe, não teria cabimento colocar número de homem, porque todo número é de homem, então é número de um homem. E, repito, antropos está no singular, é um ser humano, tá? Como eu ia dizer, você tem algumas bíblias, várias bíblias que colocam como se fosse o número de um homem, que é o mais correto. Então, é um homem que tem um nome que é calculado da 666. Muita coincidência. E você teria que ver, olha só que coincidência, você teria que ver os números no nome dele. Porque você pega e calcula dentro do nome, não vai inventar. Você está vendo números dentro do nome, em latim, que é a língua oficial do Vaticano. É muita coincidência. Mas podemos estar errado em tudo isso? Podemos. Isso aqui não é ponto de salvação. Se estiver errado, estudamos, compreendemos e melhoramos cada um dentro das suas vidas, né? Um ponto que eu quero deixar registrado aqui é o seguinte: existem algumas pessoas que dizem que o nome dele não daria 66, porque em latim, este O aqui, existe a palavra secundo em latim, que é segundo, mas no nome teria que ser um V aqui em U. Se fosse um V em U, daria, em vez de 0, daria 5, o nome não daria 666. Só que neste caso aqui específico, Papa Segundo, o nome dele é João Paulo Papa Segundo, ou seja, o segundo Papa João Paulo. Esse segundo aqui, ele é um título dentro do nome, não é o próprio nome, entendeu? Johannes Paulus é o nome, segundo Papa João Paulo, então por isso que é segundo e não secundus. Se quiser você se aprofundar um pouco mais nisso, eu vou deixar o link de um vídeo do Jairo Carvalho, que ele fala sobre isso, eu acho muito interessante, o link está aí na descrição. Então, que ele explica melhor isso que eu estou explicando, para quem acha que aqui pode ser secundus. Aí é uma questão de semântica latina, mas é segundo, que existe a palavra, está no dicionário latim, e é com relação a segundo o Papa João Paulo. Nesse aspecto, eu acredito que dá. Se estiver errado, o futuro vai dizer. Mais uma situação agora que eu fiquei impressionado, porque bate certinho com a profecia, fica bem lisa a interpretação. Inclusive na Bíblia de Jerusalém fica mais interessante até de ler esse final aqui, nós estamos terminando, aguenta aí. Que é o seguinte, o Apocalipse 17 fala assim, ó,
aquilo que eu disse no final, você vai entender. A besta que viste era, não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. O que é esse? A besta que viste era, não é. O anjo chega para o João no momento que o sexto rei existe, né, que é onde está se desenrolando a profecia. A besta, que o João Paulo II era, no sentido de existir, era, não é hoje, não existe, mas está para subir do abismo e caminha para a destruição. Na Bíblia de Jerusalém fica interessante porque fala isso de forma mais clara, quer ver? Aqui no versículo 8, ó. Diz aqui, ó, a besta que viste existia, mas não existe mais. Está para subir do abismo, mas caminha para a perdição. Os habitantes da terra cujo nome... Então, aqui fica até mais claro. A besta que era, não é, está para emergir do abismo. Quem tenta interpretar de outras formas fica difícil. Eu sei que eu já vi outras interpretações. Esse era, não é, está. Aqui é simples. A besta, o João Paulo II, existia, era, não existe, está para emergir do abismo, naquele grande engano, e caminha para a perdição. Ficou claro? E depois o versículo 11 ainda fala. É a besta que era, não é a besta que existia, que existia, o João Paulo II, e que não existe mais, também é ele, o oitavo, procede do 7 e caminha para a destruição. Então, fica liso de ler. Se você ler todo o Apocalipse 7 em cima dessa interpretação, fica, no meu entender, bem liso. A gente finalizou. Eu quero só trazer um detalhe para você, porque alguns podem dizer assim, mas você está usando o versículo 18 ali para falar que a mulher também é a grande cidade, que domina as coisas da terra, etc., que ajudou a entender que é Roma. Mas ali você está lendo o seguinte, a mulher que viste a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Como assim domina? Não é na época de João, que hoje Roma não domina sobre os reis da terra, mas na época de João dominava. E não está acontecendo o desenrolar a partir do sexto rei que existe, ou seja, seria do Francisco, né? Depois do raio, e a cidade domina sobre os reis da terra. Ela não domina mais sobre os reis da terra, ela dominava. Sim, só lembra de uma coisa. A partir do versículo 15 de Apocalipse 17, ele dá considerações finais, ele termina a visão e termina a interpretação, tanto que está escrito ali, falou-me ainda, depois que ele falou de tudo aquilo, ele falou-me ainda, as águas que viste são povos, os 10 chifres vão fazer isso, e a mulher que viste é a grande cidade. Então, acaba a visão, acaba a interpretação, aí ele fala no momento presente para o João, a mulher que você está vendo é a grande cidade que hoje domina sobre os reis da terra, que é Roma, que já dominava naquela época. É só um detalhe, porque tem algumas pessoas que podem confundir isso. No meu entender, nós terminamos aqui a colocação. Daria para ficar falando mais detalhes, tem uns detalhes interessantes aqui, mas deixa para outros vídeos, que tem conexões também desta profecia com outras muito interessantes, muito interessantes. Parece que ela está sozinha, mas não está. Por exemplo, em Apocalipse 11 fala da besta que sobe do abismo, que é a mesma besta que sobe do abismo. Isso não é uma coisa única da Apocalipse 17. Isso é importantíssimo. Esse evento de uma simulação de ressurreição, que vai acontecer, acredito, pelo João Paulo II, é marcante. Ou por outro papa, talvez, mas eu acredito que tem mais chances ele. Né? O que mais? Essas outras profecias ele pode fazer dessas conexões depois. E o mais importante aqui, antes do apelo final, curta e compartilhe isso, né? Se você gostou do tema, curta, compartilhe, se inscreva no canal e tal, eu acho que isso é importante. E o apelo que eu faço a você, eu faço para mim também. Nós precisamos buscar mais ao Criador, nós precisamos entender a sua verdade, viver a sua verdade e anunciar a sua verdade. Eu sempre digo que a gente acaba sendo salvo por Eva, uma brincadeira, porque Eva, o E de entender, V de viver e o A de anunciar. Né? O eterno Criador dos céus e da terra, ele espera que nós entendamos cada vez mais a sua verdade, vivamos a sua verdade e anunciemos. Eu posso estar enganado e errado nessa interpretação? Posso, óbvio, falei desde o começo, mas eu não estou, e eu tenho certeza que estou correto com relação aos adultérios de Babilônia. Então o meu apelo a você é, cuide, pesquise mais sobre esses adultérios que eu citei, sobre o que ela mexeu na verdade, que são muitas questões. E procure pesquisar mais sobre isso, procure entrar mais a fundo nisso. E ao final eu faço o apelo que está escrito em Apocalipse 18, que diz assim, sobre Babilônia.
ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela no caso aqui Babilônia, retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados e não participar de seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos seus atos iníquos que ela praticou. Então, sai de Babilônia o que é? De suas filhas também. Se você está frequentando heresias, grupos que acreditam em coisas contrárias à Bíblia, você até pode ir no grupo, mas vá para influenciar, não para ser influenciado. Cuide muito da sua parte espiritual, faça disso o principal na sua vida. Eu estou falando para mim também. Você olha, nossa, se é o seu, rapaz, é maravilhoso, santo. Não. Você tem um pecador, sou eu. Pior que você, mas disparado. Eu sei bem como eu sou ruim. Mas busquemos todos a Deus e que Ele abençoe, guarde e faça resplandecer o rosto dele sobre você e tenha misericórdia de você. Tá?